Paz seja convosco. Amém. Estamos tratando de Gálatas, capítulo 4. Qual? Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4. Vamos tratar agora, dentro de Gálatas, capítulo 4, dos versos 12 a 20. Vamos ler Gálatas, capítulo 4, do verso 8 em diante. Podemos começar, Luísa? Luísa, estou falando com você. Olhe para mim. Tá bom. Menísia. Menísia, modelo 2020. Gálatas, capítulo 4, verso 8 em diante. Assim diz a palavra de Deus: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheci a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardai dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que tenha trabalhado eu em vão para convosco. Verso 12. Sede qual eu sou, em outras versões, sejam meus imitadores. Pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes, me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois, da vossa exultação, pois vou dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para mos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam ou que vos atrapalham, não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco, e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo ao vosso respeito. Palavra do Senhor, amém? Sim, nosso estudo, agora temos pensado em Paulo simplesmente como um mestre, que até então ele tem falado de uma maneira teológica. Ele está tentando trazer essas pessoas ao convencimento através das escrituras no sentido teológico, literal. Ele é um mestre. Agora ele aparece alguém com o coração entristecido. Começa isso no verso 11. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão conosco, para convosco. E ele está triste. Primeiro ele chama eles de irmãos no verso 12. Depois, no final do versículo 19, ele chama meus filhos. É uma designação que quem usa é o apóstolo João. Ele fala filhinhos. Ele não está falando mais como mestre. Ele não está mais falando como apóstolo nem como professor, mas ele está falando como um amigo. Quando você chega para repreender alguém que não é seu parente, você age de uma maneira, você fala de uma forma. Se é alguém que você quer bem, você trata de uma forma mais carinhosa. Em regra, é assim. Ele chega a comparar-se com a mãe deles, que está sofrendo dores de parto. Por vocês, eu estou entrando de novo em dores de parto. Até quanto eu tenho direito a cansar? Ele fala, eu estou em dores de parto.
até que Cristo seja formado em vocês. Essa foi dura. Até caiu o óculos. Teve o efeito surround na palavra, né? Vamos tentar de novo, Chico? O apóstolo Paulo está falando que ele não desiste daqueles homens, apesar de ver que parece que ele trabalhou em vão. E para quem já teve filho, sabe como é uma dor de parto. E o que o apóstolo Paulo está falando é: vou sentir essas dores de parto até que vocês sejam parecidos com Cristo. Em Gálatas capítulo 1, 2 e 3, nós vimos o apóstolo Paulo, teólogo, defensor da fé, mas agora vemos Paulo, homem, o pastor, o apaixonado pelas almas. Verso 12: sede qual eu sou. Se eu tivesse com Paulo naquela época, eu ia olhar para ele e falar assim: xará, você é muito soberbo. Quem é você para dizer que nós temos que ser iguais a você e não a Cristo? Mas o que está acontecendo aí é que Paulo está vendo que as pessoas elas estão tão perdidas que eles não vão conseguir ter uma referência mais longe, então eles precisam de uma referência mais perto. E ele fala ousadamente: observe o que eu faço e faça igual. E é engraçado que ele fala isso, você vai falando. É engraçado porque a gente tem que rir? Ai, pastor Paulo, fale. Que ele fala isso, a gente pensa isso, nossa, porque eu acho que não sei, eu mesmo não teria coragem, não sei quem tem coragem de fazer uma afirmação dessa como ele fez, mas ele falou com a maior humildade possível. Tanto que no meio do texto que nós lemos, do 12 ao 20, ele fala: eu sou como um de vocês. A pergunta é: será que nós podemos ousar falar isso para alguém? Será que as nossas ações, elas refletem Cristo? Será que as pessoas que estão à nossa volta conseguem ver Cristo através do nosso falar, do nosso pensar, do nosso agir? O apóstolo Paulo fala: sede como eu. E não é sede de ter sede, é sede da contração do verbo ser. Senão a pessoa já vai querer tomar água, né? Um já vai ficar com sede, vou lá tomar uma água, porque a água da igreja é mais gostosa, né? No contexto, depois da sua agonizante queixa de que os gálatas estavam voltando à antiga escravidão da qual Cristo os havia resgatado, esse apelo só pode significar uma coisa: Paulo desejava que eles se tornassem iguais a ele na sua vida e fé cristã, que fossem libertos da influência maligna dos falsos mestres e que compartilhassem as suas convicções acerca da verdade, como esta se encontra em Jesus, acerca da liberdade com a qual Cristo nos libertou. E ele fala de 3 coisas. Ele fala: copia a mim, vive como eu vivo e fala para os outros como eles têm que viver. O Sermão do Monte, que se Deus assim o permitir, nós vamos trabalhar, talvez depois do final do João, que está acabando, ele mostra como que os cristãos eles têm que se posicionar e viver dentro do mundo, para que as pessoas possam ver Cristo em você. Você não tem que agir conforme você pensa que tem que agir, e sim como Cristo deixou como padrão. Então, quando você olha as bem-aventuranças, e se Deus permitir nós vamos ver isso com profundidade, você vai ver o que Deus espera que você faça, como você haja, que é exatamente semelhança a Ele. Todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós temos que refletir esta imagem e semelhança da melhor maneira possível. Então, a primeira bem-aventurança: bem-aventurados humildes. Humilde não tem nada a ver com você usar uma roupa surrada, nem andar com carro velho, nem andar descalço, nem ser monge franciscano, mas tem a ver em você olhar para o próximo como prioritário a você. Tem 2 bifes, tem 3 pessoas, eles comem e eu fico com fome. Claro que as crianças não vão lembrar disso, mas há uns 6 anos, 5 anos atrás, pelo menos, estava sentado aqui na frente a Luísa, a B,
o Gabriel, a Ana e tinha mais alguém. E eu estava falando sobre egoísmo. E eu falei para eles que eles eram egoístas. E aí a Aninha, a prima da B, falou assim: ai pastor, eu não sou. E eu cheguei e falei assim: que sorvete você gosta? Ela falou: não sei se era flocos, creme, não importa. Temos 4 pessoas. Eu tenho 3 casquinhas de sorvete, um com uma bola, um com 2 bolas e com 3 bolas. Qual que você quer? Ela olhou para mim e falou assim: eu sou egoísta. Por quê? Nós, como seres humanos, olhamos primariamente para os nossos desejos, as nossas vontades e o nosso querer. E essa primeira bem-aventurança vem falando exatamente sobre o quê? O próximo primeiro. O apóstolo Paulo, ele fala: mimita. M-I, você tira o I, fica mimita. Fica M-I-M-I-T-A, mimita. Entendeu? O apóstolo Paulo está falando isso. Ele olha para aqueles homens e fala assim: segue o que eu estou falando? Vocês não conseguem seguir a palavra na plenitude? Copia o que eu estou fazendo. Copia do jeito que eu estou fazendo. O apóstolo Paulo queria que eles se tornassem como ele, na sua liberdade cristã. Ele expressou um sentimento semelhante lá com o rei Agripa, quando ele foi preso. Abra aí Atos capítulo 26, versos 28 e 29. Mas então, só para isso, porque eu ainda não consigo entender essa questão do... Você falou da imagem, né? Dos termos da imagem. Quando Deus fala isso, é que Deus colocou alguns atributos dele em nós, porque eu fico assim, vendo, Deus, como que Deus, a gente parecido com Deus? É que ele colocou atributos, bondades. Atributos comunicáveis dele numa medida humana e não numa medida divina. A bondade de Deus nunca vai ser compartilhada numa medida igual para nós, mas nós apresentamos para o mundo o fruto do Espírito, que são elementos da característica de constituição de Deus num padrão bem abaixo, mas que nós mostramos para a humanidade que ela é assim ou está assim, porque nós... Volta, é que passou um carro ali, eu lembrei do carro que bateu no carro da Chile, pensei que fosse. Deus, ele comunica para a gente atributos através do fruto do Espírito, e em uma certa medida nós temos que mostrar para este mundo que esse Deus existe a partir das nossas ações. Então a resposta para a sua pergunta: sim, nós somos semelhantes a Cristo quando nós manifestamos os atributos que são comunicáveis por Ele a nós. Então, essa afirmação de Gênesis, somos a imagem, porque Deus colocou atributos, só nos servos de Deus ou também nas criaturas que ainda não se converteram? Se eu falei para você que nós estamos falando do fruto do Espírito, um ímpio tem fruto do Espírito? Não, eu quero entender. Responde: um ímpio tem fruto do Espírito? Não. Então a manifestação dos atributos de Deus são sobre quem? Os salvos. Ímpios, eles manifestam algo no sentido moral da sociedade. Então a sociedade acaba limitando, digamos assim, a maldade do coração da pessoa. Então, mas se você sair daqui, você for, por exemplo, lá na Venezuela, você vai ver, como eu testemunhei na semana retrasada, que um amigo meu falou, eles estão vendendo criança R$250. Para o contexto do que eles estão vivendo lá, é uma coisa normal. Para a gente é aberração. Então acaba que a sociedade, o grupo das pessoas acabam limitando alguns procederes, mas não é comum. Se for numa tribo da Amazônia, uma criança nasce com uma deficiência, os caras enterram ela e matam e tocam fogo. Por quê? Porque ela tem um braço menor ou alguma coisa. É um padrão que é diferente do nosso. Atos capítulo 26, versos 28 e 29. Vinte e 26, 28 e 29. Pode ler? Pode. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuadiste, ou me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Você entende o que ele está falando aqui? O contexto é: Paulo está preso, e aí dentro das pessoas que estão vindo julgá-lo, aparece um tal de rei, Agripa.
E ele fala assim: eu quero ouvir esse cara falando. Eu já ouvi muito bem falar dele. E ele vai ouvir. Paulo faz discorre a respeito do cristianismo, a respeito da história cristã. E o Agripa olha para ele e fala assim: quase você me convence a ser cristão. E o apóstolo Paulo fala: não. Eu não estou querendo te convencer a ser cristão. Eu estou querendo você ser uma pessoa semelhante a Cristo. E se você não tem referência, você pode olhar para mim, exceto na minha prisão. O que eu desejo para você, rei Agripa, e para todos os que estão ouvindo aqui, é que vocês ouçam o que eu estou falando, vocês vejam o meu proceder, e vocês agam de conformidade com a palavra. Novamente o apóstolo Paulo está falando assim: me imita. M-I-M-I-T-A. Me imita, tá? Todos os cristãos deveriam poder dizer alguma coisa parecida, especialmente aos incrédulos, isto é, que estamos satisfeitos com Cristo, com a sua liberdade, sua alegria, sua salvação, que gostaríamos que outras pessoas se tornassem como vós. O apóstolo Paulo está falando que eu e você podemos fazer isso também. Então, um exemplo qualquer: a pessoa chega e fala assim: vamos pular carnaval? Aí você olha para a pessoa e fala assim: não, eu estou tranquilo. Mas por que você não quer se divertir? Não, eu sou feliz em Cristo. Mas esse discurso, ele não tem validade nenhuma se os outros meses do ano a pessoa não olhou para você e viu você feliz. Quando ele vê você com um semblante triste, baixo, em especial por coisas simples da vida, a pessoa vai ler o seguinte: ele diz que é feliz em Cristo, mas não é tão feliz assim. O viver, pastor, que o Paulo está usando como exemplo, é como se fosse o gatilho para a pessoa encontrar Cristo. É um exemplo, é uma forma. O gatilho para se É como a teofania. É uma forma que Deus teve de mostrar para Moisés que aquele que estava falando não era qualquer um, era o próprio Deus. Então, tudo bem, pega o seu negócio. Gatilho. Cuidado com gatilhos. Porque há gatilhos que são cristãos e há gatilhos que são humanos. Se eu decidir aumentar a população da igreja e colocar uma faixa aí na frente: campanha do corpo fechado, vem aqui para preparar, para você não ser assaltado, não ser roubado, as pessoas elas vêm. Esse tipo de gatilho não é bíblico. Deus, ele não precisa de que você use artifícios e artimanhas para trazer as pessoas para a igreja, porque é Ele que convida. Por mais que o meu coração se entristeça, que Ele queira mais gente, que a gente cresça e tudo mais, Deus, Ele sabe. É tão doido isso, você imaginar esse contexto de que Deus, Ele é um Deus provedor em todas as situações, inclusive das vidas que vão te ouvir. Então ontem eu estava lá, eu gosto quando acontece isso. Eu estava falando sobre teologia do reino, e tem uma moça que vai nos visitar provavelmente semana que vem, que é de uma outra igreja, ela não vai congregar conosco, tá? E aí eu falando da teologia do reino, como eu tinha que agir, essa menina chorava. Você via lágrimas correndo, e ela tal. E no intervalo ela veio testemunhar comigo e falou assim: pastor Paulo, eu tenho um amigo homossexual, e ele vem falar comigo, mas eu não sei o que eu falo. Eu falei: nem eu, mas se você tem que falar alguma coisa, você tem. E não é dizer que ele vai para o inferno, não é dizer que você odeia ele, não é dizer que ele é nojento, nada disso. É simplesmente mostrar o amor de Deus para aquela pessoa, porque se ele está vindo falar com você, é porque o próprio Deus o conduziu, e dentro do teu conhecimento você tem que trazer algo para ele, para que ele possa, no dia do juízo, estar de um lado da balança ou do outro lado da balança. Nós não podemos nos isentar de falar o que Deus coloca no nosso coração. Porque às vezes a gente coloca um pouco na nossa, a gente está visualizando uma pessoa que a gente quer evangelizar, a gente estabelece um padrão na nossa mente, ou falar muito, ou dessa forma eu vou agir. Deus às vezes fala conosco assim: eu vou te usar dessa forma, né? Então assim, é Deus que estabelece. A gente às vezes visualiza na nossa mente todo o nosso Por quê? falar. Por que que acontece isso? Às vezes a gente queria, depois a gente vê a situação na nossa mente, já aconteceu falar com a pessoa, e a gente não queria ter falado mais, mas não, Deus às vezes usa uma coisa, às vezes menos palavras ou mais, não sei, mas Deus usa do jeito dele.
padrão. Há problema em você estabelecer um padrão? Não. Há problema em você fazer planos? Não. Jesus Cristo, quando estava no monte do Getsemane, ele fala: se possível, faz com que eu não passe por isso, mas que seja feita a tua vontade. O problema é em você fazer os planos e não se submeter os seus planos a Deus. Faça planos. Se você não faz planos, você está morto. Projete o futuro. Eu quero construir, eu quero viajar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. Projete. Mas Deus, está aqui os meus planos. É como se você chegar com um projeto, pelo menos em regra, vai. Você chega com um projeto que você quer construir uma casa ou um edifício. Então você vai lá, como um profissional habilitado, vai lá e executa aquela obra, assina. Você vai levar para alguém e falar assim: pode ou não pode. Se a pessoa falar não pode, a menos que você use de meios escusos, a tua obra morreu ali. Nossos planos são assim. Eu desejo, eu intento, Deus. E o que o senhor acha? Fale, Moisés. O senhor falou, antes do intervalo, tinha falado sobre que como a gente começar a seguir a Cristo, a gente vai ter as dificuldades. Sim. O que nos sustenta. Você falou assim, né? E agora já das felicidades, que as pessoas vão ver felicidade na gente. Elas vão ver a tristeza não, as dificuldades ou as pessoas vão ver em você a satisfação e a confiança de que em meio às tristezas tudo vai se resolver. Aleluia. Apesar de porque a gente seguir na Cristo, sim, vai ter as dificuldades, a gente vai ser perseguido, sim, correto. Mas aí, mesmo nas dificuldades, isso que o senhor quis dizer, que mesmo nas dificuldades as pessoas vão ver que a gente, mesmo com as dificuldades, a gente vai conseguir. Se você quiser ver isso claramente, sai daqui e vai lá no Campo da Esperança. Vai num velório e procura um velório cristão e um velório não cristão. Você vai ver a diferença. As pessoas, elas não têm esperança nenhuma. Desespero. A condição da nossa sociedade hoje é uma condição de desesperança. Nunca foi tão fácil pegar o Evangelho. Porque as pessoas, elas estão desesperadas. Qualquer coisa que você oferecer para elas, elas pegam. Transtorno? É isso. Depressão? É isso. É a doença? É isso. É isso. É o coronavírus? É isso. As pessoas, elas estão desesperadas. Se você tiver o mínimo de desejo de se sacrificar e as pessoas começarem a olhar para você como um porto seguro, elas não vão aportar o barco deles. Isso é boa, hein? Elas não vão aportar o barco deles num porto quebrado, eles vão colocar num porto mais fiel. Eles vão olhar para você e falar assim: eu vou parar meu barco aqui, não vou parar lá. É como um posto. Você vê dois postos, um posto bonito e o outro caído aos pedaços, você para em qual? Agora, se você não tem nenhum posto, espera aí, fale. É porque até dentro das igrejas, assim, acho que os falsos evangélicos, as pessoas estão assim, né? Tipo, depressão, e na verdade nunca escutaram a verdadeira palavra. Nunca escutaram. Esta palavra, entendeu? Essa palavra, que nem o placebo. Placebo o que é? Um comprimido que você toma de algo que não tem nenhuma propriedade medicamentosa, clínica, mas que você, psicologicamente, você toma aquilo e aí você se sente melhor. Mas, vou chutar, isso acontece, na maioria das vezes, com doenças que não são doenças. Tá? Se você tem realmente uma enfermidade física, você tomar um placebo, ele pode enganar por um tempo, mas não vai resolver por todo o tempo. Vai chegar um momento que isso vai cobrar. A pessoa, ela está na igreja, a palavra que está sendo pregada é uma palavra que não é a bíblica, porque você não tem consciência, mas o teu espírito tem. Você está sendo alimentado por uma coisa que não é boa, e você come aquilo, e aquilo vai fazer mal. Em vez de você procurar uma comida melhor, você procura uma outra comida, e você vai se intoxicando, chega uma hora que a pessoa fica totalmente desesperada. Os púlpitos estão doentes, entendeu? Os púlpitos estão doentes, as igrejas estão doentes, os membros estão doentes, o mundo está doente.
Isso é um sinal que Jesus está voltando. Aleluia. Está voltando. Glória a Deus. A dificuldade é muito maior do que você achar que a coisa ficou mais difícil porque você virou cristão. O problema é que você começa a não suportar o cheiro dessa comida podre ou as situações que são impostas. Exatamente. Entendeu? Porque se você não tem conhecimento nenhum, que nem há 20 anos atrás, você estava lá, bebezinho lá, não tinha validade de alimentos. Se você pegava um pão Puma, já dei esse exemplo, se você pegasse um pão Puma fora da validade, não tinha nem isso. Se tivesse verde o pão, você cortava a parte verde e comia o resto. Se hoje você chegar para uma pessoa e oferecer esse tipo de alimento, a pessoa ela vai ter algum problema aí, sei lá, de qualquer sorte ou espécie. A nossa tolerância parece que ela está menor. Voltando, saindo do pão. Só rapidinho. Assim, aí algo que eu vi um dia, falando assim que nós, como cristãos, continuamos a pecar, não vemos na prática. Mas é uma realidade que a gente peca todo dia. Mas a gente não ficar com um olhar na nossa miséria de pecado, mas elevar os nossos olhos para Deus. E aí eu acredito que entra aquele versículo: aproximemo-nos junto do trono da graça, com confiança, com ousadia, para alcançar graça e misericórdia. Como cristãos, se a gente ficar com o olhar, por exemplo, a gente cometeu um pecado, meu Deus, eu fiz isso. Se a gente ficar com o olhar nisso, pode ser um motivo para se desviar, vergonha. Mas Deus diz que todo dia nós podemos nos aproximar dele e pedir perdão. Então aí o relacionamento vai continuando. Só vou acrescentar uma coisa. Olho na cruz, olho no pecado. Olho na cruz. Se você ficar só com o olho na cruz, você nunca vai identificar o seu pecado. Você vai se arrepender do quê? Que é o que muitas pessoas fazem. Olha com uma pseudo-cruz, acha que eu sou santo, não tenho mais nenhum pecado. Então você sim tem que olhar para o seu ser, para o mundo. Seu ser, cruz. Seu ser, cruz. E você cada vez mais você vai identificar sim a condição de você ir a Cristo. Sede como eu, pois eu sou como vós. À luz dos versículos que vêm a seguir, parece que o verbo a ser suprido deve estar no passado. Sede qual eu sou, pois também eu me tornei como vós. A referência provavelmente é as suas visitas a eles. Quando Paulo os visitou na Galácia, ele não manteve distância, diferente de Pedro, que quando vinham os judeus ele ficava diferente. O apóstolo Paulo ele sentava com eles, e ele fazia, não pecaminosamente, mas ele convivia com aqueles homens, e ele falava assim: eu sou como vocês, vocês podem confiar e me imitar, ou se você preferir, me imitar. Gostou do verbo novo? Tá? Me imitar. Apresentado aqui, encontra-se um princípio de importância de longo alcance para os ministros, missionários e outros obreiros cristãos. É que quando buscamos ganhar outras pessoas para Cristo, nossa intenção é fazê-las iguais a nós, enquanto um meio para chegar a Cristo. Quando você vê pastores que intentam que as pessoas sejam iguais a ele e morrem ali, é problema. O problema é que eu sou simplesmente uma voz, um caminho. João Batista diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. João Batista entendia que ele era apenas um caminho. Você é apenas um caminho. A pessoa ela vai ver Cristo em você, mas não é o foco final. O foco final é Ele. E muitas igrejas fazem o quê? Trazem as pessoas até o pastor. Eu sou ungido, eu sou capacitado, eu sou bom e tem que agir como eu penso. Este apelo introduz o restante do parágrafo no qual Paulo escreve acerca das atitudes do Gálatas para com ele, do versos 3 ao 16 de novo. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de minha enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo. O que é feito da vossa exultação? Como que ficou aquilo que vocês sentiam? Quando vocês olhavam para o que eu falava, vocês ouviam. Por que vocês mudaram?
Por que vocês estão ouvindo outras pessoas agora? É uma passagem muito iluminadora, não apenas porque dá um vislumbre de Paulo como pastor e evangelista, como também porque nos ensina acerca do relacionamento correto, que deve existir hoje entre o ministro e a congregação, entre o povo e seu pastor, entre você e aqueles que você aconselha. Evangelizar é muito mais do que você entregar um folhetinho na mão da pessoa e falar: Jesus te ama. Evangelizar é você estar disposto a investir tempo. Pegar um casal, pegar um jovem, pegar um adolescente, uma criança, falar do amor de Deus e sentar com ela e explicar. E quantas vezes a pessoa for e que voltar, você a recebe novamente e continua falando tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. Evangelizar é isso. Por que esses movimentos evangelísticos não dão fruto? Porque você vê cruzadas em que milhares de pessoas, às vezes milhões de pessoas aceitam a Cristo. Mas quem que vai cuidar? Será que uma igreja com 100, 200, 500, com 1.000, 2.000 pessoas, o pastor ele conhece pelo menos o nome da pessoa? Como que a pessoa ela vai caminhar se ela não conhece os desafetos, as tristezas, as alegrias, a história? Isso demanda tempo. Quando Deus traz alguém para você, por isso que quando eu falo: Deus, manda mais gente, faz a gente crescer, Ele fala: cuida daqueles que eu te dei. Então ontem a Glendinha passou para mim a mensagem lá. Mangava, a prima do irmão Cláudio, faleceu. Eu podia ir para casa. Eu não estou me exaltando, mas é uma condição de falar assim: olha, eu estou aqui. A função de ser um líder, de um pastor, de um evangelista, e não é ministerial, não é ofício, é a função do cristão, é esse trabalho, de você estar junto com a pessoa, ouvindo as dores dela, as dificuldades dela e ajudando ela a caminhar. E muitas vezes isso não dá fruto, mas nós temos que fazer. O apóstolo Paulo, ele mostra como ser um pastor, como ser um evangelista, como estabelecer um relacionamento. Em cada sessão, Paulo esboça um contraste. Primeiro, do versos 13 a 16, ele contrasta a atitude dos Gálatas com ele no passado. No versos 17 a 20, ele fala em relação aos falsos mestres. Eu falei com vocês, eu tive tanto zelo, eu sentei com vocês e falei: por que vocês estão indo para lá? O que foi que eu fiz de errado? O apóstolo Paulo, ele chama aquilo como uma atitude pessoal, porque ele está entristecido, não porque ele não foi ouvido, não porque ele perdeu tempo, mas porque as palavras que foram pregadas não deram fruto, porque ele sabe que o fim daquelas pessoas, se elas continuarem naquele caminho, é a perdição eterna. E você tem que olhar para as vidas dessa maneira. Quando você olhar para uma vida desse jeito, que você vê que a pessoa está caminhando num caminho que vai dar problema, e você não sentir tristeza no seu coração, alguma coisa está errada. E se você sentir, você tem que ir a ela. Mesmo que ela te repudie, mesmo que ela te rejeite, você tem que estender a mão. A pessoa ela tem que saber que se ela precisar de auxílio, você estende a mão. Falei para nossa irmã Edilene que nós temos que orar por ela. Falei: Edilene, já falei o que tinha que falar para você. Se você quiser conversar, se você quiser conserto, se você quiser realmente mudar o teu coração, eu estou aqui para te ajudar. E ela respondeu para mim, eu falo porque foi feio, ela fala de um modo público: pastor, eu não estou pronto ainda, eu não quero ainda. Amém. Você tem meu telefone, você sabe onde eu moro, você precisar, eu estou à tua disposição. Essa tem que ser a nossa presença. E se a pessoa te ligar meia-noite, atenda. Você entende que é difícil? Você vai ter que abrir mão da tua agenda, das coisas que são pertinentes ao seu dia a dia, em prol do outro. Então, um exemplo bobo como esse: eu podia ir para minha casa, a minha esposa tinha feito almoço, o que eu fiz? Fui lá, passei 5 segundos, tanto que quando eu cheguei lá, a irmã da Naldinha estava lá, ela falou assim: pastor, o senhor veio para falar tchau? Mas é isso, as pessoas elas precisam saber que tem alguém que pode estender a mão. O apóstolo Paulo, ele está fazendo isso aqui, ele falando para eles assim: parece que eu gastei meu tempo em vão, mas eu continuo aqui, eis-me aqui outra vez. Precisa de ajuda? Quer ensino? Quer entendimento? Nossa vida cristã não tem que ser nada mais do que isso.
nos colocar à disposição do próximo, seja em relação a bens, com o discernimento da oração, estar disposto a demandar nosso tempo em relação às pessoas, sempre com muito zelo, para que você não possa também virar, porque se você aparecer com uma solução para esse mundo hoje, como foi um pastor amigo meu, ele postou lá: estou com disponibilidade, quem está com problemas de depressão, entre em contato comigo. Isso é loucura, não é esse o propósito. Você tem uma família, você tem uma vida, não é para você quem fez isso foi Cristo. O que Ele pede para você é muito menos, mas o que Ele pede, na vontade ordenada dEle, você tem que fazer. Pastor, porque tem situações assim que às vezes você está fazendo algo que Deus, uma obra que você está envolvido, da igreja e tal, e às vezes há interrupções no meio dessas coisas que você está confeccionando. Às vezes alguém chama a sua atenção, então mesmo é obra de Deus, e às vezes você tem que parar aquilo para ouvir aquela pessoa, né? Que muitas vezes a gente continua a obra, e não, tem momentos que a gente tem que parar, que aquela pessoa está precisando. É obra de Deus, é importante? Mas aquela pessoa está precisando, naquele momento a gente precisa parar e dar atenção àquela pessoa. Cuidado com é obra de Deus e tem certeza que é obra de Deus, tem que saber se é mesmo. Essa é a primeira coisa. Primeira coisa, tem que saber se é obra de Deus. Muitas vezes a gente coloca obras de Deus como se fossem, mas não são. E Deus fala: por que você está fazendo isso? Agora sim, a condição do auxílio ao próximo, a ação da misericórdia com o próximo, ele suplanta toda e qualquer obra que seja. A ação da misericórdia. Eu preciso. Você precisa? Realmente? Orei, Deus testificou? Eu vou e ajudo. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome e pedimos que o Senhor gere em nós esta ousadia de nós podermos ser como Tu és. Espelhados no Senhor, possamos ousadamente também trazer as pessoas, Pai, a Ti, através do nosso comportamento, através do nosso falar, através do nosso agir, mesmo através das nossas omissões. Que nós possamos ser guiados, Pai, e que ousadamente possamos, como o apóstolo Paulo, falar: sede meus imitadores. Te oramos, te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.